filme que a gente sempre gosta de colocar aqui porque é uma aula, né? Que é o Poderoso Chefão. Então, o Poderoso Chefão, qual que é a plot do filme? É um jovem italo-americano, né? Volta da Segunda Guerra e deve lidar com a sua família envolvida em uma guerra de máfias, tá? Então, como o Marcão tinha falado, qual que é o desejo, né? Quem é o protagonista, qual é o desejo e o que impede. Exatamente. Quem é o protagonista? Um rapaz italo-americano. Você já deu a cultura desse cara, né? Por que é importante você dar o italo-americano? Porque quando fala lá na frente que ele volta para uma família envolvida em guerra de máfia, você já deu qual é o contexto dessa máfia. Não é uma máfia cubana. Exatamente. Não é uma máfia... E essa plot é bem interessante, cara, porque você introduziu o protagonista, um jovem italo-americano, só que tem uma coisinha a mais ali, ó. Volta da Segunda Guerra. Isso aí. Ou seja, o cara tá do lado da lei. Isso aí. Tá? Esse é o protagonista. Só que o desejo dele é aprender a lidar, ou seja, deve lidar com a família envolvida em guerra de máfias. O protagonista está dentro da lei, acabou de voltar da Segunda Guerra, e o desejo dele é ajudar a família que está envolvida fora da lei, Isso. com as máfias. Você já nessa plot já começa a ver que o personagem protagonista vai ter que fazer uma longa transição do que ele era dentro da lei para o que ele vai começar a ser fora da lei. E o antagonista é o quê? Já está falando na plot, guerra de máfias. Ou seja, a família dele é uma mafiosa, mas tem outras famílias que querem acabar com a dele. Isso. Olha só essa transição, por isso que esse filme é uma obra-prima. Porque a transformação do protagonista é muito grande. Você só na plot você já deu vários conflitos. Sim. Que vão poder ser explorados, né? A lei. E assim, uma coisa que eu acho importante ressaltar, o que poderia ser adicionado nessa plot? Eu acabei não adicionando e eu explico por quê. Você poderia adicionar Nova York como ambiente. Sim. Né? Você pode às vezes optar por não tê-la porque você vê que a família Corleone nesse filme ela tem negócios em Chicago e tem hora que eles vão para Hollywood lá também para fazer a chantagem com o velho. Então, também tem Vegas, se eu não me engano. Eles estão expandidos. Então você poderia colocar, por exemplo, Nova York ou Estados Unidos, volta para os Estados Unidos, beleza. Tá? Então o ambiente que você poderia... eu não coloquei aqui porque eu não sei exatamente qual que o Coppola definiu como a plot. E também tem cena na Itália, né? Tem cena na Itália, de volta, é verdade. Tem cena na Itália. É meio complicado você colocar. Mas se você quiser focar nessa guerra de máfia, você poderia colocar Nova York, sem problema nenhum, tá? A questão é só você não se perder. Se não colocar Estados Unidos, você vai ter que, como a gente falou, você pode colocar Estados Unidos? Pode, mas você vai ter que ter o controle do seu universo na mão. Saber que às vezes, por exemplo, eles vão para Nevada, eles ficam em Nova York, mas Los Angeles não faz sentido, então nós não vamos, né? Outra plot que a gente coloca aqui é do Star Wars de 77, que é o seguinte: um jovem rapaz sensitivo à força decide se tornar um Jedi para combater a tirania do Império na galáxia. Então, resumidão, é um rapaz simples, sensitivo à força, ou seja, ele tem o dom, você já deu a entender que se trata de alguém que tem algo especial, né? Como a gente tinha falado nas histórias de herói, como agora a gente está falando de um blockbuster, né? Eu só adicionaria uma coisa, que é uma palavrinha que muda muito o protagonista. Um jovem rapaz fazendeiro. Fazendeiro, verdade. Ou seja, você já está introduzindo que o cara não tem nem noção do que está acontecendo na galáxia. Ele está ali na fazenda dele. Ele vai envolver uma guerra galáctica. Então a transição dele é brutal, né? É bom até pra gente ir aprendendo nessa, porque uma palavra que você adiciona, o protagonista ser definido é importante na plot. Né? Como a gente falou, lá no Michael Corleone era um rapaz italo-americano voltando na Segunda Guerra. Aqui é um jovem camponês, fazendeiro que está isolado. Porque aqui o jovem rapaz ele poderia ser qualquer jovem. Qualquer jovem. Pode ser um jovem rapaz da galáxia, do Império. É verdade, bem pensado. Então tá aí mais um conselho, né? Quando você puder, como a gente falou, é as palavras certas que tem que ser escolhidas. Se você conseguir condensar na palavra certa, parece que é bobo, mas é difícil. Ainda mais quando a história é sua. Quando é dos outros é mais fácil. Quando é sua, você tem que resumir a sua obra, você começa... Porque você tem apego àquilo. Então você começa, não, mas eu quero colocar esse elemento. Mas é a hora de ser racional, né? Quer mandar o próximo? Senhor dos Anéis. E um hobbit precisa cruzar o mundo para destruir o anel do Senhor das Trevas antes que os orcs dominem o mundo.
Ou seja, um hobbit, você já está prescindindo que é o protagonista, e ele precisa cruzar o mundo para destruir o antagonista, que seria o Anel das forças do mal. É uma coisa que até fui eu que coloquei, em cima do que o Marcão. Eu alteraria às vezes o primeiro mundo para Terra-média, né? Terra-média. Para definir o ambiente e tá mais claro, né? Então um orc precisa cruzar a Terra-média. Exatamente. Mas é isso aí, tem o Hobbit, que é o protagonista, e quando você fala de definir o protagonista, já está claro quando você entende o que é um Hobbit na Terra-média. São pessoas simples, são pessoas que vivem, né, no campo e tal, precisa cruzar a Terra-média, deu ambiente, para fazer algo, que é destruir. Problemas são os orcs. Né? E a última que a gente trouxe é o Matrix, que é um homem, descobre que vive uma realidade cibernética e só ele tem o poder de pôr um fim nisso. Bem interessante essa plot. Que aqui você coloca que é um homem. Você não precisa dar mais detalhes, porque o Neo... Sr. Anderson. Ele é um comum. É um homem. Trabalha numa firma como qualquer outro. Foi bem pensado. É um homem. Você não precisa definir igual o que é um jovem fazendeiro para mostrar a transição. É um qualquer que descobre que só ele vai conseguir acabar com tudo. Olha a transição. Um homem qualquer, não precisa pôr mais nada. Um homem descobre que só ele... Então você já vê que ele já não é mais o comunzão. Ele é o o escolhido que vai ter que pôr um fim em toda essa realidade cibernética. Isso é bem interessante. Como sempre, assim, se quiser adicionar alguma coisa, poderia colocar às vezes as máquinas. Mas como você descreveu realidade cibernética, está implícito já está implícito. Alguma tecnologia controla essa falsa realidade que ele vive. Né? Então, acho que deu para... Basicamente é isso a plot. A questão da plot, né? Como sempre. Não é uma coisa, a gente sempre fala, em qualquer assunto do Criesteps que a gente fala, que não é difícil dominar algo do dia para noite. Fique tranquilo se você começar a desenvolver a sua plot ali da sua história e não sair de cara. Porque você tem que ter cuidado mesmo. Você tem que falar, pô, mas tá faltando aquilo ali. A palavra certa. Né? Como o Marcão falou aqui, às vezes você ser específico é bom. Né? Você colocar o rapaz italo-americano, o jovem fazendeiro e tal. Mas, às vezes, o genérico serve se na sua obra a temática é do homem genérico. Né? Então, o homem, que é o Sr. Anderson, é qualquer um.